Saímos da ancoragem, onde nós tivemos 3 dias para não enfrentar ventos muito fortes, mau tempo. A última noite foi bem ruim lá na ancoragem. O barco balançou muito a noite toda, mas temos que sair hoje, apesar do vento ainda estar um pouco forte. A vantagem é que ele vai estar a favor e, como eu falei, um pouco forte, dá para enfrentar. A onda está em 0,7 a 0,8, 70, 80 centímetros por aí. E a expectativa é que a gente veleje hoje por volta de 44 milhas. Nós vamos ter que chegar com luz do dia no próximo ponto plotado para ancoragem, porque tem obstáculos, enfim, você tem que ter visão para poder saber o que você está fazendo e decidir onde que você vai ancorar, enfim. É isso aí. Mais um dia no Citron Pressé, no Tortuga Maru, né? Bem-vindos a bordo do Tortuga World. Para quem não nos conhece, nós somos Max e Miriam. Viajamos com um motorhome montado por nós mesmos pelo Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Ele se chamava Tortuga. Hoje embarcamos em um veleiro Walkies Amphitrite de 43 pés. Queremos realizar um sonho antigo de singrar os mares e descobrir novos lugares. Será que vamos gostar desse nosso sonho? Acompanhe-nos nesta nova aventura. Faça seu login no YouTube, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim ficará mais fácil de estar por dentro de nossas peripécias. Após uma noite bem ruim, de uma ancoragem que estava bem agitada à noite lá em Long Island, saímos com o objetivo de velejar 44 milhas e parar numa segunda ancoragem ainda em Long Island. O dia começou bastante agitado, vento contra, ondas altas. Mas conforme o dia avançou, o tempo acalmou e ficou uma delícia a navegada. E aí decidimos que a gente ia seguir direto até o último ponto de ancoragem nas Bahamas, que é em Inagua. Isso significa velejar durante 30 horas seguidas, passar a noite, fazer os turnos. É um bom experimento para a próxima travessia, que obrigatoriamente teremos que fazer isso. Então a gente estava curioso para saber como é que ia ser o nosso comportamento. E bom, o dia amanheceu, faltam poucas horas para a gente chegar em Inagua e foi tudo muito bem, muito tranquilo até aqui, né, Max? Chegamos até aqui. Agora vamos ver como fica o negócio. Temos que dar saída em água para a gente partir para a República Dominicana. Então vamos abastecer água,
talvez um dia de marina para a gente se recuperar dessa puxada brava aqui. E beleza, era isso. E aí a gente dá adeus às Bahamas. Não vimos assim tanto assim das Bahamas, a gente viu só um pouco. Mas valeu. Daria para ter visto muito mais? Daria, se a gente tivesse mais preparado para isso, né? A gente não veio aqui para velejar nas Bahamas, a gente não tinha pontos de interesse plotado nem nada. Nosso objetivo era sair o quanto antes, chegar na República Dominicana, principalmente por causa dos custos proibitivos aqui. Então, vir para as Bahamas é bom se você está preparado para isso. Financeiramente. Abastecer com comida antes, em um lugar que é bem barato de abastecer. Bahamas é carésimo. É uma afronta. Você pagar $2 por uma maçã. $2 é equivalente a R$12 para uma maçã. Não dá. Em torno de R$12. Não dá. E esse foi um dos motivos que a gente saiu correndo. Exato. Não estávamos preparados financeiramente para arcar com esses custos aí. Que na minha opinião não vale. Tem lugares lindos, vale super a pena, mas não por esses preços, né? Não com esses valores. Não estando preparado. Se a gente tem comida estocado, é diferente, né? É isso aí. Vamos chegar em Inágua, depois de velejar a noite toda. Foi uma experiência boa. Está sendo muito interessante, só nós dois a bordo, sem o capitão. A insegurança toda era por falta de experiência. Mas agora nós estamos mostrando que temos experiência. Eu já me considero o Max Sparrow, né? Capitão Max Sparrow, porque olha, cara, o que nós navegamos nesses últimos 3 dias não está no gibi. E é tudo por águas rasas, hein? Você tem que prestar atenção em bancos de areia, em lajes, em cabeças de coral. E a gente driblou tudo isso e estamos aqui. Inágua, intocada e em grande parte desabitada, é a ilha mais ao sul das Bahamas, um paraíso para observadores de pássaros e ecoturistas, lar de mais de 80 mil flamingos e 140 espécies de aves nativas e migratórias graças a 3 parques nacionais. Ainda é possível avistar ágeis tartarugas de água doce, várias espécies de pato, beija-flores e um novo tipo de lagarto, além de um rebanho de cabras e de burros selvagens, que são descendentes de alguns animais que foram deixados para trás pelos exploradores franceses há muitas gerações. Chegamos em Inágua. Paramos nessa marina porque a gente precisa abastecer o diesel. E o cara falou que não custa nada para ficar aqui à noite. Na verdade custa $10, ele falou. Eu acho que nós vamos passar a noite aqui. Que é sempre muito mais gostoso passar a noite aqui na marina do que na ancoragem. Apesar de que na ancoragem é mais bonito. A entrada é bem estreitinha. E com correntes fortes e o vento forte, então foi um pouco tenso. Mas tá bom. Chegamos aqui bem e deu tudo certo. Preciso ir no banco para sacar dinheiro, porque aqui em Inágua não consigo pagar o diesel.
com o cartão de crédito. E nós queremos abastecer o barco com o diesel antes de sair. Great Inagua é a terceira maior ilha das Bahamas, com 596 milhas quadradas, ou então 1.544 quilômetros quadrados. Possui vários lagos, em particular um de 19 quilômetros de comprimento. É o Lago Windsor, também chamado de Lago Rosa, que ocupa cerca de 1/4 do seu território. A população da Grande Inagua é de pouco mais de 1.000 pessoas. Capital da ilha e seu único porto é a cidade de Matthew Town. O nome de Matthew Town vem de um governador das Bahamas do século XIX. Nesta cidade estão as principais instalações da empresa Sal Morton. A produção é de 1 milhão de toneladas de sal marinho por ano. A segunda maior operação de solução salina solar da América do Norte e principal indústria de Inagua. A ilha tem até um aeroporto. Estamos na terra dos flamingos. Aqui tem muito flamingo e um lago salgado. Talvez o lago salgado é que atraia os flamingos, né? Mas andando por aqui é tudo tão seco e tão calor. Tá bem quente. Vamos no banco lá ver se eu consigo sacar dinheiro agora. Departamento de Polícia. Não! Não, Max! Wake up for free, or wake up for take off? No. Entertain for that. All right. Free Wi-Fi aqui. Aqui não tem muito habitante não, tem poucas pessoas. E tá um calor. Vamos sair amanhã que os ventos estão mais baixos. A gente vai ter vento contra. Vamos estar velejando por mais ou menos umas 30 horas por aí. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Amanhã é um novo dia. E baixo vento, mas a desvantagem é que é vento contra e as ondas são relativamente altas. Então, mas se a gente esperar mais tempo só vai piorar. Então a chance que a gente tem de pegar um tempo bom amanhã é o que a gente vai fazer. Vamos ter que sair daqui. Que vida mais pacata, não? Ok, não consegui nada no banco, o problema continua. Tem um defeito no sistema e aí não dá para sacar o dinheiro no caixa eletrônico. Então também não adianta ir dentro do banco, não resolve. Infelizmente é isso. Não sei o que nós vamos fazer. Tem uma última tentativa antes das 3, porque o banco fecha às 3 horas. Tomara que já esteja resolvido.
O problema com o sistema do banco não estava resolvido não. E não consegui sacar o dinheiro para abastecer o veleiro com diesel. Saímos apenas com a reserva que já tínhamos. Estamos partindo, são 5h30 da manhã. Tá escuro lá fora ainda. Mas é isso aí. Vamos embora das Bahamas e chegar agora na República Dominicana em aproximadamente 28 a 30 horas. Vamos lá. Great Inagua Lighthouse. O Great Inagua tem a reputação de ter experimentado o primeiro ato de pirataria nas Ilhas das Bahamas em 1713. Nos anos subsequentes, muitos navios naufragaram nos recifes ao longo da costa da ilha. E a coroa inglesa selecionou a ilha como local para um farol a ser construído em 1800 para prevenir tais incidentes. Costumava ser um dos apenas 3 faróis a querosene nas Bahamas, mas agora ele é automatizado. A estrutura clássica toda branca tem 34,44 metros de altura e oferece visibilidade de 27,35 quilômetros. Uma subida ao farol oferece incríveis vistas panorâmicas da vizinha Matthewtown e de seus arredores. Em um dia muito claro, pode até ser avistar inclusive Cuba, que fica a sudoeste. Existe uma lenda local que conta que o ex-tirano haitiano Henri Christophe, rei do Haiti de 1811 a 1820, escondeu o seu tesouro no nordeste da Grande Inágua, local onde havia um retiro de verão. Foi documentado que vários navios carregados de tesouro foram destruídos nos recifes de Inágua entre os anos de 1500 e 1825. Os 2 tesouros mais valiosos de Inágua são de galeões espanhóis, carregados, como o Santa Rosa em 1599 e o Infanta em 1788. Outros navios de grande valor foram o britânico HMS Statira e o HMS Lowestoft em 1802 e o francês Le Conde de Paz em 1713. Nossa passagem por Inágua foi curta, mas prazerosa. O povo de Inágua é muito receptivo. Nos sentimos rapidamente muito à vontade. Já estamos velejando agora 9 horas. Nesse lugar aqui não dá para ver nada, nenhum resquício de ilha ou coisa assim. O mar felizmente está bem calmo, apesar do vento estar contra. A única coisa que a gente consegue ver, peixe voador. Como tem peixe voador? Nossa senhora, toda hora você vê os peixes voadores aqui e ali. E esses peixes voam longe, longe. Eu não imaginava que o peixe voador ia tão longe. Às vezes é uma escola inteira. Às vezes é um solitário. Tem que ter sorte de ver também. E deu pra ver também um pássaro que mergulhou, foi lá, pegou um peixinho, saiu voando de novo. É legal, é interessante de ver. Pro resto, calor. E aí a gente senta um pouco mais ali no fundo para ter um ventinho, só que aí o sol bate direto. Então tem que se proteger um pouco do sol. Tá todo mundo falando, por que vocês não estão? Quero ver vocês pescando, quero ver vocês preparando um peixinho e tal. A gente ainda precisa providenciar uma vara, linha de pesca, etc. Eu bem que eu procurei por isso, mas os preços estavam muito altos e aí eu deixei para ver mais tarde, em um lugar talvez mais promissor para adquirir esse tipo de material. Aqui no barco tem alguma coisa, mas não é suficiente, tem que complementar. Faz 9 horas que estamos navegando e a gente deve chegar amanhã. Vamos passar a noite, amanhã 9 da manhã, 10 da manhã, lá na República Dominicana.
Aí vou ter que abaixar a bandeira. Já podia ter baixado agora, mas aí eu tenho que ir lá na frente. Enfim. Vamos colocar a bandeira amarela para dizer que a gente chegou. Amanhã às 9 a gente chega e daí tem que hastear a bandeira amarela, que é de quarentena, mas é só de tipo, cheguei, tô aqui, depois que a gente der entrada e tal, aí tem que tirar a bandeira amarela e colocar a bandeira de cortesia da República Dominicana. É outra coisa que a gente vai ter que comprar lá rapidinho para poder hastear a bandeira então. Tudo tranquilo e o mar muito calmo. Quer dar uma olhada? A gente tem um piloto automático que está funcionando perfeito, ó. Demorou um pouquinho para a gente conseguir se entender com ele, mas está cada vez mais fácil e ele funciona uma beleza. Dá uma olhada lá, ó. Tá vendo? Ele não sai da rota. Aí a rota a gente acompanha aqui pelo Navionics. Vamos ver se eu consigo mostrar. Pera aí. Esse daqui somos nós. Essa é a rota que a gente está seguindo. Aqui a quantidade de horas que falta para velejar. Enfim, todas as informações estão aí que a gente precisa saber. Tô feliz que tá tranquilo, o mar tá calmo e isso deixa bem tranquilo a nossa travessia, a navegada de hoje. Fala a verdade, depois de tanto problema, é tão bom poder curtir um pouco de verdade, né? Primeiro consegui chegar em Freeport, depois consegui sair de Freeport, resolver o problema do encanamento que estava faltando lá em Mendá. E daí achar um capitão para nos ajudar na primeira experiência. Aí infelizmente o STAI rompido e a gente tem que se refugiar em Nassau. Perder nosso capitão porque ele foi embora pro Panamá de volta. E aí ficar sozinho e ter que enfrentar tudo isso. Felizmente, estamos bem agora, estamos felizes, navegando gostoso e conseguindo chegar onde a gente queria chegar desde o começo. É bem legal isso.
Terra à vista. Estamos chegando em República Dominicana. O porto que a gente está procurando é Luperon. Aqui já é completamente diferente lá das Bahamas, porque tem montanhas altas, dá para ver as montanhas daqui. Estamos a 1 hora mais ou menos da ilha. E depois é pegar o canal de entrada, enfim. A gente ainda não sabe direito como vai proceder aqui, o que tem que ser feito. Nós temos uma ideia. Vamos ver no que vai dar aí. Vai dar tudo certo. Ele muere. Nós sabemos, não lo sabemos. Digamos, Meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Não lo depende de sabemos. custo de vida acá. Ok. Ok, si es normal, Sí. Esse é o Papo, ele Sim. está nos ajudando, nos ajudou a chegar na poita, amarrou o nosso barco bem amarrado aqui, ¿vas a ficar allá o quieres subir acá? No, está bien. tá bem? Vamos ver agora o que tem que ser feito para a gente dar entrada aqui na República Dominicana.